Sejam bem-vindos a mais um Mamocast, o podcast do Mamografia em Foco. Eu sou Érica Cândida, sou apaixonada pela mamografia e esse canal aqui foi criado pela minha paixão pela mamografia, para a gente falar mais sobre o universo inteiro da mamografia. Então, é por isso que hoje estamos aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu tenho uma honra de receber essas duas profissionais maravilhosas, super especiais, que eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Érica. Eu sou a Aymar Lopes, então estou na área já há quase 50 anos. Meu Deus! Quando eu falo isso, o povo se choca, porque eu fiz o curso técnico em 78, né? Então, quase 50 anos na área. Meu Deus! E agora eu só estou com a docência, mas também sou uma apaixonada pelo que eu faço, uma apaixonada. E acho que é por isso que eu continuo ainda, com quase 50 anos, continuo na área, por conta da minha paixão pelo que eu faço. E a gente consegue perceber isso. Mesmo com tanto tempo, eu falo que quem é apaixonado pelo que faz, a gente vê nos olhos, quando a gente fala sobre o que a gente faz, o brilho é diferente. E a gente consegue perceber isso claramente. Exato. E não é à toa que são quase 50 anos. Sim. É uma honra estar aqui, agradeço pelo convite. Meu nome é Vera Lúcia, né? A maioria já me conhece. Eu estou um pouquinho, assim, eu falo assim, anos atrás da Aymar. Fiz meu curso em 86, né? Então, eu estou já há mais de 30 anos também. E quando eu comecei lá em 88, já foi na mamografia, né? Então, a gente dá umas paradas, a gente estuda, mas a minha primeira formação foi como técnica em raio-x, né? E me apaixonei, né? E foi numa época que a mamografia estava nascendo ainda, né? Na década de 80. Eu fui trabalhar com xeromamografia. Hoje em dia não existe mais isso e tem pouca literatura com a xeromamo, né? Então, era a forma de aquisição era o crânio caudal no equipamento e o perfil fazia na mesa de raio-x, né? E a gente também fazia como que se fala, era um processo de revelação. A tinta era um pó azul, então elas eram azulzinhas, né? E saíam num papel, uma placa diferente também. Só que eu não imaginava que eu ia para a docência. Eu falei, olha quanto arquivo que eu perdi. E fui eu que puxei a Verinha para a docência da Mamo. Ah, é? E Exato. como foi que vocês se conheceram? Para a gente entender melhor a fundo essa história. Porque vocês são a história da mamografia viva aqui. Então, Sim. a gente vai entender melhor essa história, mas para que isso, né, tenha todo aquele caminho, como foi esse início? Tá. Assim, que nem a Verinha falou, mamografia começou na década de 80 no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, só tinha raio-x. Não tinha nada além de tudo que a gente conhece hoje, não tinha nada. Só tinha raio-x. E ultrassom muito rudimentar. Aí que chegou mamografia, aí que chegou tomografia, aí que chegou ressonância. E eu, graças a Deus, eu falo sempre que Deus me colocou no lugar certo na hora certa, né? Porque eu trabalhei com um dos primeiros equipamentos de mamografia do Brasil. Pra você ter uma ideia, eu pregava o cassete com fita crepe, porque nem book tinha. Pra você ter uma ideia. Trabalhei com os primeiros tomógrafos, eu trabalhei com tomógrafo de terceira geração. Quem estudou tomografia sabe o que é terceira geração. E ressonância, comecei a trabalhar com o terceiro equipamento de ressonância que chegou no Brasil. Eu estava lá assistindo o caminhão descarregar o equipamento. Nossa! Né? Então, assim, Deus me colocou nos lugares certos, nas horas certas. Só que qual foi o grande problema que eu tive? Hoje, nós temos professores que dão aula. Quando eu comecei, não tinha professor. Exato. Não tinha? Imagina.
primeiro equipamento do Brasil. Quem que vai te ensinar? Não tem. Hoje, quando eu falo isso, as pessoas não conseguem nem entender o que é isso. Não ter professor para ensinar aquilo. Aí eu tive que aprender sozinha, lendo livro, e livros em inglês, né? Que não tinha Google, não tinha internet, não tinha tradutor, não tinha nada. Era lendo livro em inglês, quando eu conseguia pegar livro dos médicos, que eu lia os livros dos médicos para conseguir aprender as coisas. E aí eu fui aprendendo. Por isso que até hoje eu sou muito autodidata, né? Eu aprendo sozinha as coisas, porque a vida me obrigou a ser assim, a aprender sozinha, né? Nossa, que incrível, né? Incrível, E né? assim, daí você vê que hoje em dia, às vezes, a gente pega algumas coisas, alguns livros mais atuais, e você, né, tem uma, né, dependendo da pessoa, tem uma certa dificuldade. E daí, imagina você pegando um livro em inglês, né? Que já tem uma outra dificuldade e para entender tudo aquilo e a novidade, porque se a gente troca, por exemplo, de sala hoje em dia, a gente trocou de equipamento, a gente tem uma noção do que é aquele, o que o mamógrafo faz, a gente tem uma noção, mas se você pega ele do início, você não tem essa noção. Não. Não. É completamente ali do zero. O que a gente tinha que ter naquela época era determinação, foco e falar, vamos lá, sem medo. Eu cheguei lá, eu brincava, né, com um professor meu, eu estava fazendo curso ainda. Falei, ó, sobre tórax lá, eu já sei fazer, eu aprendi ontem. Aí eu falei, tem uma vaga lá, vai lá. Aí eu fui cedinho. Mas era para fazer a xeromamo. Não tive isso no curso. Eu só tive raio-x no curso. Porque o nosso curso tinha enfermagem naquela época, tinha raio-x, tinha física, tinha matemática, anatomia, só para o curso técnico. Então, me mostraram, eu falei, você tem uma semana para aprender. Eu falei, tá bom. Vamos lá. E em uma semana, eu falei, você vai ser contratada. Eu falei, ótimo. E lá, deslanchei, assim, porque era para mamografia, mas nas horas vagas, o que eu fazia? Raio-x, ia para o centro cirúrgico. Centro cirúrgico, você levava o equipamento, você revelava analogicamente, tinha um elevador para você mandar o chassis. Eu falo que a gente fazia... tinha um exame de raio-x que se fazia no centro cirúrgico, porque as mesas tinham book, né? Lá já tinha até o arco cirúrgico, mas era para uma ou outra. A maioria era no book, né? Eles levantavam o campo, colocava, batia, tirava, muita cirurgia ortopédica. E aí a gente vai, sem medo, né? Leito. Eu falei, nossa, é tudo isso, raio-x, vamos embora. E ali eu virava dias, eu fui para outro, até ficava 2 dias sem ir para casa. Porque era bastante serviço. E eu adorava aquilo, né? Eu falo que foi minha paixão desde o dia que eu entrei com 17 anos para trabalhar em hospital. Eu era datilógrafa, eu datilografava laudo. Então, e no setor de raio-x, eu via aquilo e falei, é isso que eu quero fazer. Aí tudo que eu pensava em fazer, em ser professora, em ser freira, em ser polícia, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fiz a matrícula e comecei. Eu falo, gente, eu sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. Eu sei dar aula, a gente dá aula, mas eu sei mexer com radiologia, eu sei fazer raio-x. Essa é a minha profissão. Né? Então, desde os 17 anos, eu entrei num setor de diagnóstico por imagem. E hoje eu estou com 58 anos, então, desde lá, eu não fiz outra coisa. Né? Interessantíssimo. E onde vocês se conheceram? Bom, a gente se conheceu no Instituto Simas, né? Eu dou aula no Instituto Simas, assim, quase que desde a fundação dele, né? E a Verinha também dava aula, só que a Verinha dava aula no raio-x e na densitometria óssea. Eu vou contar uma coisa, Verinha. A Verinha tinha medo de dar aula na mamografia porque ela não achava que ela tinha... Eu achava que eu não estava capacitada. Que ela não tinha capacidade para isso. Eu falei, imagina, Verinha, vamos lá.
Eu sei que você domina. E o que precisar eu te ajudo, vamos lá. E aí eu coordenadora do curso, peguei e coloquei a Verinha para dar aula. E tá a Verinha aí até E tá aí hoje. até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje eu tô lá, com as meninas lá. E aí a gente vai criando uma paixão. E buscando e pesquisando. Até hoje eu falei, Mário, ó, isso aqui, o que você acha? Tô com dúvida aqui, ou essa mesma matéria que eu vi, tá certo? A gente discute muito. Para passar sempre o melhor para elas, né? E o certo, tá? Eu falo, eu tenho até, não sei se é o certo falar, eu falo para as meninas, né? Não vamos ser apertadoras de teta. Vamos ser profissionais na mamografia. Profissionais diferenciadas. Sim. Exatamente. Porque, assim, eu não aperto. Fala assim, aí você vai apertar? Eu falo, eu não aperto. Eu faço exame. Porque a gente tem que saber o que fazer, o que é aquela glândula, o que consiste essa glândula. Pela idade, né, a gente já sabe mais ou menos como é que ela está. Então, eu já sei determinar mais ou menos de compressão que eu vou usar. Como é que aquela imagem vai aparecer. Até isso a gente consegue visualizar mentalmente. A imagem dela vai aparecer assim. E assim, e na mamografia, acho que a Verinha já ouviu essa história, mas acho que você não ouviu, Érica. Por quê? Na mamografia, na década de 70, mais ou menos, a mamografia era considerada um exame de médico. Que nem o ultrassom é hoje, era considerado exame de médico que fazia. E eu, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar num hospital escola aqui de São Paulo, como concursada. E nesse hospital escola, quem fazia mamografia eram os médicos residentes, não era a técnica. E o médico-chefe, na época, ele ia muito para os Estados Unidos, que ele dava aula nos Estados Unidos, esse médico. E aí, um dia, ele voltou para o Brasil e falou assim, quem está fazendo mamografia nos Estados Unidos é técnica. Eu quero colocar técnica para fazer mamografia aqui no Brasil. Aí chamou o meu chefe, que era um nome de uma das técnicas para fazer mamografia. Caiu no colo de quem? Aí eu recebi uma cartinha desse médico dizendo que, levando em consideração meus conhecimentos, a partir daquele momento eu passava a ser responsável em realizar os exames de mamografia. Aí eu fui falar com o médico, porque assim, eu falei, doutor, eu só sei onde fica a porta da sala. Eu não sei como é que faz o exame, eu não sei se a paciente fica de pé, deitada, de ponta cabeça, de bruços, eu não sei. Eu não sei como é que é. Ele virou para mim e falou assim, que bom que você veio falar, sinal que você é honesta. Porque eu sei que você não sabe porque ninguém sabe, mas nós estamos dispostos a te incentivar para isso. Aí eu comecei a ler o livro dos médicos e aí eles me liberaram para participar dos laudos, na sala de laudos. Então, o que eu fazia? De manhã eu fazia os exames, meio que assim, imagina, né? Como? E à tarde eu acompanhava os médicos laudando. E daí eles iam falando, aqui podia fazer assim, aqui podia ter pego mais isso, podia ter puxado assim, podia ter puxado assado. Aí no dia seguinte, eu ia lá para as minhas pacientes, que eu falo que Deus abençoe todas elas, que tiveram um papel muito importante, tentava fazer aquilo que os médicos tinham falado. E quando eu comecei a fazer mamografia, a gente fazia 3 incidências e não 2 como é hoje. A gente fazia a crânio-caudal, fazia médio-lateral e não médio-lateral oblíqua e fazia axilar, para pegar axila. Então, a gente fazia 3 incidências. Aí, num desses dias, acompanhando o médico no laudo, ele falou assim, nossa, podia ter um jeito de pegar axila e mama ao mesmo tempo. Já vai. Lá ia eu no dia seguinte com as minhas pacientes. Aí eu comecei a fazer uma posição, que eu nem dei nome para aquilo, né? Comecei a fazer uma posição que pegava axila e mama ao mesmo tempo. Que você está reconhecendo que posição que é essa, né? Aí, beleza.
colocou na rotina. Parei de fazer axilar e fazia crânio caudal e essa incidência que pegava axila e mama. Ok. Aí, numa das idas para os Estados Unidos, esse médico foi lá e chamaram ele. Vem cá, vem ver o novo posicionamento que a gente está fazendo que pega mama e axila na mesma imagem. Ele falou que olhou assim e falou assim, pera, eu já vi isso. Ele me mostra. Aí mostrava e falou, a Imar faz isso há muito tempo. Não é novidade pra gente. Que é o que a gente chama de médio lateral oblíqua. Ai, meu Deus, que incrível. E olha só como que é. Que naquele momento ali que ela iniciou, ela não tinha noção do quantas portas ela estava abrindo. Exato. E aqui dá o nome, né, do nosso podcast hoje, Mulheres que Inspiram. O porquê que eu trouxe vocês, o porquê que vocês inspiram. E eu acho que, assim, quando uma mulher ela se destaca, ela abre portas para que outras sonhem muito mais alto. E foi o que vocês fizeram. Exato. Vieram antes da gente abrindo portas. E se hoje a mamografia é da forma que é, com certeza porque tem o dedinho ali, a contribuição de cada uma de vocês. E a gente se encontrou na JPR e eu falei que eu fiquei emocionada. E, de fato, eu fico muito emocionada quando a gente fala nisso, porque, assim, só quem sabe é quem vive o dia a dia. Então, quando a gente consegue, né, fazer algo que a gente vai sentir a diferença no futuro, que a gente contribuiu, isso daí é muito gratificante. E, assim, a contribuição de vocês foi gigante. E eu, assim, sou imensamente grata. E eu converso com outras profissionais, né, mas, vamos dizer aqui, da atualidade. E o pensamento delas são iguais com relação a isso, a toda essa história, a toda essa importância. E não vou nem chegar no final para agradecer mais uma vez. Obrigada, imagina. Por toda essa contribuição. E que se todos tiverem esse pensamento, eu acho que não só a mamografia em si, mas a radiologia em todas as profissões, a gente pensar que o outro ele pode contribuir, assim como a gente, eu acho que isso é enriquecedor para todos. Então, é todo mundo que acaba ganhando. Eu falo assim, que eu não quero simplesmente que eu me destaque. Eu quero que a nossa profissão ela ganhe destaque. Então, é o coletivo. Quando o nosso coletivo ele ganha, todos ganham. Com certeza, com certeza. A gente está aqui, né, aqui na Terra, eu digo que com essa tem que ter essa visão do todo. Porque a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por nós mesmos. Exato. A gente, logicamente, que a gente tem que cuidar, né, de tudo, tem que evoluir, mas a gente tem que pensar que a gente tem que contribuir. Nós somos o mundo. Exatamente. Então, não somos só um. Somos o coletivo. Exato. O que a gente fala muito quando eu dou aula, porque eu ainda atuo, trabalho com mama, eu faço raio-x, eu faço densitometria. Parece que as pessoas não sabem da nossa profissão. Né? Então, isso, às vezes, ela fala assim, a mocinha da mamografia, a enfermeira da mamografia. Eu falo assim, não tem nada a falar, pelo contrário, eu só agradeço a enfermagem, porque eu falo que nós fizemos um trabalho em conjunto. Né? Sim. Mas, assim, nós não somos enfermeiras, né? A gente tem uma outra formação que existe, ou então, assim, a mocinha. Não tenho nada contra mocinhas, né? Pelo contrário, mas a gente tem uma profissão. Então, poucas pessoas falam, você é o quê? Ou então elas falam assim, você é o quê mesmo? Né? Exatamente. Ou se não, quando perguntam, você estudou para fazer Você isso? estudou para isso? Precisa estudar? Precisa estudar para fazer isso? Como se fosse a coisa mais simples e fácil do mundo. Né? Exatamente. Então, acho que a gente precisava, assim, de um pouco mais de, não vou dizer reconhecimento, mas de visibilidade à nossa profissão, à nossa formação e à nossa especialização, né? Porque nós somos atrás buscar. Como a Imar falou, na nossa época não tinha essa formação. E nada, assim, era o curso técnico, ponto, acabou, você aprendia. Né? Aí, depois que a gente foi para a docência, que a gente viu o quanto é importante você se atualizar. Aí você vai fazer faculdade, você vai fazer pós-graduação. Para dar aula, você tem que fazer uma docência, porque você precisa ver como que atua um professor, né? Como
fazer um planejamento, o que é isso, né? Então, você precisa se especializar nisso. Então, essas especializações, essas pós-graduação, ela não é à toa. Né? Tá certo que hoje em dia o mundo ela é é muito competitivo, mas a gente precisa também saber o que quer e se destacar nisso, né? Então, a nossa função como, vou dizer, tecnólogas, como especialistas naquela área, é formar bons profissionais. Né? Porque não basta só você fazer, você tem que querer, você tem que ter um entendimento e ter vontade. Não ser mais uma especialista, mais uma pós-graduada. Né? Eu falo que tudo isso tem a ver com amor, dedicação. Com certeza. Você tem que amar a sua profissão. Se você não amar a sua profissão, o teu olho não brilhar com aquilo que você faz, então você está lá só somando, né? É mais um. Então, a gente precisa passar isso para os alunos. E tem aluno que fala, nossa, tem amor aí. Eu falo, tem. Porque se não tiver amor, você também não vai seguir muito adiante, né? Nisso. Porque eu só quero a profissão. Mais nada. Exatamente. Tem muitas pessoas, inclusive, né, e que existem profissionais e profissionais, né? Mas tem muita gente que fala assim, eu vou para a mamografia porque é mais fácil. É só fazer. E quando você entra, você vê, é um mundo a mamografia. Ali é só o que as pessoas veem, a imagem. Exato. Mas por trás de toda a imagem tem uma explicação para cada coisa. Sim. E cada vez que você se especializa, cada vez que você vai atrás de um curso, você vai vendo a necessidade de você ir. Você entende que você tem uma imensidão de coisas para você ainda aprender. Sim. Eu percebo muito isso com as nossas alunas. A gente tem o curso de 6 meses e 10 meses, né? Aí as alunas falam assim, nossa, mas 6 meses, 10 meses para aprender a fazer mamografia? É tão, que eles têm a ideia que é tão simples, né? Aí, quando vai chegando no final do curso, eles falam assim, nossa, é muito pouco tempo para aprender tanta coisa. É muita coisa. É um mundo de coisa. A mamografia não se resume só nas posições básicas, né? Não é só apertar a mama, né? E apertar. Exatamente. E é aí que vai fazer realmente ser um profissional diferenciado. É aí que vai realmente as pessoas vão olhar e vai falar assim, não, tem algo a mais nesse profissional. Exato. Realmente. E assim, cada dia que eu estou na mamografia mais de 15 anos. Mas eu olho para cada paciente que eu atendo, eu olho e falo assim, cara, como é necessário a gente entender e amar o que faz. Nossa, mas você precisa do dinheiro. É óbvio que a gente precisa. Sim, lógico. Mas essa paixão pela mamografia, só quem entende é quem vivencia. Quando eu comecei o curso de radiologia, eu fiz primeiro o curso técnico. E daí eu queria qualquer coisa, menos a mamografia, por incrível que pareça. E daí surgiu a oportunidade de um estágio. Eu falei, é sempre bom conhecimento, vou fazer o estágio. Eu acredito que não passou uma semana e eu estava apaixonada pela mamografia. Peraí. E naquele momento, eu não entendi o que me fez me apegar tanto à mamografia. E hoje em dia eu consigo entender que realmente o porquê dessa paixão. Eu acho que foi a questão da humanização. Sim. Um dos pontos que mais me chamou para a mamografia. Quando uma paciente ela entra na sala, tem tantas coisas ali atrás que não é, para ela também não é só um exame. Ela tem toda uma carga que ela leva. E você está preparado para atender essa paciente da melhor forma possível, para que a paciente saia de um exame que ela sabe que o resultado pode ser negativo, que ela foi apertada ali dentro e ela sair e falar, nossa, muito obrigada. Isso não tem preço. Não tem preço. E é o que muitas pessoas não entenderam. Estão na área, mas não entenderam, infelizmente. Eu costumo dizer que assim, nós trabalhamos com mamografia, a cada paciente que a gente atende, a gente tem a vida dela nas nossas mãos. Por quê? Eu sempre falo isso, um exame de mamografia bem feito salva vidas.
através do diagnóstico precoce do câncer de mama. Só que um exame mal feito mata. Por quê? Aquele exame mal feito pode ocultar um câncer de mama em estágio inicial e esse câncer só ser descoberto quando ele já está avançado. E quando as chances de cura dessa mulher cai para 40% ou até menos. Então, assim, a cada paciente que a gente atende, a gente tem que ter isso na cabeça. A gente está com a vida dela nas nossas mãos. Se eu fizer um exame bem feito, eu posso salvá-la. E se eu fizer um exame mal feito, eu posso matá-la. Exatamente. Porque cada paciente é uma paciente. Não fala assim, só fazer a mamografia, pronto. Não é isso, né? É biotipo diferente. Até nas minhas aulas eu coloco lá umas brincadeiras dos tipos de mama, dos desenhinhos. Olha as mamas que vocês vão atender, né? Então, tem lá, acho que umas 30 fotos. Aí eu falo, é isso, olha. Se você pegar uma sala com 30 mulheres, são 30 mamas diferentes. 30 mulheres diferentes, porque se fosse tudo igual, seria não fácil, tem uma né? igual Mas a não outra. Então, umas vão ser mais fáceis, umas vão ter mais dificuldade. Tem paciente que eu falo, sua mama está me dando trabalho, mas vamos lá. Né? A gente apanha, não importa se eu tenha 1 ano, 10 anos, 20 anos. Às vezes a gente toma um baile, porque você quer pôr aquele posicionamento e o negócio não está indo. E você tem que achar o melhor jeito, com calma, com delicadeza, e fazer a paciente entender por que eu estou colocando ela lá, por que eu estou, né, espalmando a mama dela, por que eu estou comprimindo. Ela fala, por que está me comprimindo? Fala, tá. Para um segundinho e explica para o paciente. Ela fala, agora eu entendi por que vocês apertam a mama. E aí pronto, aí o exame flui. Vai de boa. E quando ela entende, ela ajuda muito mais. Sim. Ela fala, nossa, ninguém nunca me explicou. Exato. Eu costumo dizer que é o desconhecido. Quando isso vale para qualquer situação nossa. Quando é algo desconhecido, a gente reage de forma ruim, porque a gente tem medo. É natural do ser humano a gente ter medo do desconhecido. Então, a nossa paciente, quando ela não é bem orientada, ela tem medo, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela. E a partir do momento que você a orienta, explica como é que vai ser o exame, por que de cada processo, ela entende e aceita melhor. Exatamente. Porque o exame deixa de ser desconhecido. Outra coisa interessante que eu sempre falo, sempre reforço com as alunas e a Verinha também, se apresente para as suas pacientes. Por quê? Enquanto eu não me apresento, eu sou uma pessoa desconhecida. E elas têm que se entregar nas nossas mãos, que têm que entregar suas mamas nas nossas mãos. A partir do momento que eu me apresento e começo a conversar com ela, eu quebro o gelo, eu quebro essa barreira do desconhecido. E ela acaba me enxergando de uma forma diferente e ela vai ter um pouquinho mais de facilidade de se entregar nas minhas mãos. Exato. Isso vai fazer a diferença, pode fazer a diferença do sucesso ou não do exame. Por isso que eu sempre pergunto, já fez esse exame? Porque se ela fez, ela já sabe. Agora, se ela nunca fez, é um desconhecido. Então, perca 1 minuto, 2 minutos, não custa. Explique para a sua paciente. Olha, o exame é assim, desse jeito, vou fazer isso, fique tranquila, vou manipular a sua mama, não se acanhe, fique tranquila, acho que a senhora já ouviu. Porque eu preciso falar para ela que eu vou manipular a mama dela, eu vou pegar na mama dela. E não vou só colocar, vou espalmar, vou alisar, vou posicioná-la. Né? Eu até brinco com umas. Tem posições que você vai ter que dançar um balé comigo, né? Jogar o bracinho, vamos dançar junto. Agradar, fazer com que ela perca. E você ganhando essa confiança, pronto. Sim. Tem até umas que falam, tira uma selfie minha. No mamógrafo. Mas é isso mesmo. E acaba sendo uma coisa gostosa, tranquila. Ela fala, não, vou sempre fazer. Porque elas vão assim, né? Duras. Por quê? A colega que fez ou alguém que fez em algum lugar que machucou, que apertou, que deixou roxa, vermelha, que abriu aqui embaixo, que eu falo, isso não existe. Não existe paciente com
dor uma semana, um mês, 2, não existe. Não pode. Não existe paciente que, ao comprimir, abriu aqui embaixo. Não existe. E não existe paciente que tem que ficar tomando remédio depois que fez a compressão. Não. A não ser que a mama dela esteja com alguma inflamação dolorida. Aí sim. Tá? Pode ser que fique, mas isso não existe. Ela terminou o exame, eu falo, olha, passou 2 minutinhos, está tudo normal já. Tá? Eu falo, nem estou sentindo mais É nada. um desconforto rápido. Rápido. Sim. Agora a mulher falar que precisou ir no médico dela, para o médico dela olhar a mama, porque a dor ficou. É porque não fez direito. Porque só apertou, né? Só comprimiu. Então, não tem isso. A gente precisa conhecer mama. Conhecer a diferença dos tecidos. É que eu falo para ela, olha, a compressão existe. Por quê? Primeiro, eu tenho que imobilizar para que a mama da senhora não fique tremida, igual foto. Né? Fica mexendo assim. E se eu não comprimir, a própria respiração vai deixar. Né? Qualquer movimento vai ficar tremido. E para que eu tenho que comprimir? Para espalhar aquele tecido diferente, né? Que ali a gente tem glândula, que é de uma cor, tecido gorduroso, que é de outro, tecido fibroso que é outro. E é um bololô, né? Eu falo assim, ó, tudo junto. Tá tudo junto. A gente precisa espalhar. Então, a hora que eu exprimo, cada um vai para o seu lugar. E espalhar, eu vou conseguir ver melhor. E se tiver algo ali, nós vamos identificar. Tá? Mas tudo assim, devagar, tranquilo. Ah, é por isso que aperta? Então, você tem que fazer isso de uma forma simples para que a paciente entenda, porque ela é leiga. Quem estudou foi você. Que nem você tem uma mama ali que dá para explicar muito bem aquela mama que está aí atrás. Aqui, ó. Olha, a mama dentro, ela é assim, né? Tudo junto e misturado. Quando a gente comprime, a ideia é fazer isso daqui, espalhar tudo para que o médico consiga enxergar ali. Se eu deixar tudo... E eu sempre conto a história de catar sujeira do feijão. Você já ouviu, né, Erika? Eu falo, dá para catar sujeira do feijão com ele amontoado na mesa? Não, tem que espalhar. A mesma coisa a sua mama. Para a gente enxergar dentro, eu tenho que espalhar. De que forma que eu espalho? Comprimindo. Que comprimindo eu vou espalhar para conseguir enxergar tudo ali dentro. Exatamente. Eu falo assim que a gente precisa se preparar para o paciente também. Porque, às vezes, todo mundo, né, passa por momentos turbulentos, às vezes está atrasado, às vezes, enfim. Então, a gente chega ali com a nossa carga. Então, para que a gente consiga atender o paciente da melhor forma, a gente precisa se preparar. Sim. Eu vou perder 5 minutinhos, 3 minutinhos? Não, não é perder, é investimento. Você para ali, se coloca no aqui e no agora, respira fundo e fala, não, agora vamos trabalhar da melhor forma. E você ter essa conversa com você é muito importante. Sim. A maioria das pessoas, elas trabalham no quê? Eu falo que, assim, existe o atendimento robótico e existe o atendimento, o robótico e o automático. O robótico, no meu ponto de vista, é aquele atendimento gelado. E o automático é aquele que a gente repete o que a gente faz todos os dias. E quando você consegue diferenciar isso daí, é muito legal, mas você precisa, de fato, se colocar no aqui e no agora para melhorar o seu atendimento. Quando a gente está aqui no agora, a gente consegue perceber o que está acontecendo com aquela paciente, de fato. Exato. Porque você se colocou ali, você consegue ter uma outra visão. A maioria é cultural a gente ouvir falar mal da mamografia. Exato. Desde que eu me entendo de gente, vejo falar de mamografia. Porque, infelizmente, mulheres passaram por experiências ruins nas mãos de profissionais que não se preocupavam com o atendimento humanizado dessa mulher. Exato. E fazer com a técnica correta. Exatamente. Então, vem isso, é uma carga que já vem. Então, essa paciente, ela já vem com tudo isso na mente. E daí, ela chega e você não fala nem o seu nome para ela. Ela, vou mostrar as minhas mamas, alguém vai apertar minha mão que eu não sei nem quem é o nome da pessoa. Exatamente. Eu estou ali me expondo
né? Ainda tem a questão do laudo, o que vai dar no meu exame, e ainda vou passar por esse processo. Então, quando a paciente ela se sente acolhida, quando você abre a porta, que você se apresenta para ela, ali ela já, nossa, tipo, né? Ela já brilha o olho diferente. Isso. Uhum. Ela fala, Receba seu paciente, né? Eu aprendi uma coisa no meu primeiro serviço que eu levo para minha vida inteira. Quando eu chamo meu paciente pelo nome inteiro, você tem que chamar o seu paciente, você tem que sorrir para ela, recebê-la, se apresentar e ela caminha ao seu lado na sua frente. Ela entra primeiro na sala, não é você que entra na sala, é ela, porque você está, né, convidando ela para entrar. Por favor, pode entrar. E eu entro atrás. É como se você estivesse recebendo na sua casa. Exato, ela tem que se sentir bem-vinda. Eu falo, não, pode entrar, por favor. Ela é obrigada, né? E quando ela sai, ela agradece, eu falo, não, eu que agradeço. Eu agradeço a cada uma. Por que que eu agradeço? Uma, se eu não tiver paciente para fazer mama, eu não tenho trabalho. Se eu não tiver trabalho, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver elas que se doam para isso, eu também não vou ter emprego, né? Então, eu que agradeço. Por causa delas, é que eu tenho emprego, que eu tenho salário. Então, e um emprego que a gente ama. Exato. Então, a minha gratidão é para elas, é para cada uma delas. Então, sou eu que tenho que agradecer, né, as minhas pacientes também. Não é só elas agradecer pelo trabalho que eu fiz, pelo atendimento, né, pelo exame. É uma troca. É uma troca. É uma troca, Exato. né? Exame é troca. E eu sempre procuro, mais lá para o finalzinho do atendimento, sempre falar a gente tem uma... a gente precisa fazer mais, inclusive o paciente, com relação às outras. Porque normalmente você está fazendo, eu digo numa forma geral, né? Algumas pacientes, elas estão fazendo o exame, elas estão fazendo o dela, mas ela vai falar para a vizinha que o exame foi horrível, que doeu muito. E aquela vizinha, ela vai deixar de fazer naquele ano por conta do que ela ouviu, mas ela já fez o dela. Ela já fez o com certeza. E eu sempre falo para as pacientes, às vezes a gente recebe paciente que chega com medo na sala e a gente faz o exame e tudo, quando termina ela vira assim, só isso? É só isso. Não doeu nada, ou doeu só um pouquinho, nossa, foi tranquilo. Aí eu falo para ela, então, agora só sai lá fora e conta para quem está esperando, conta para suas amigas, para suas vizinhas, que não é tão ruim assim. Exatamente. A gente tem que tirar esse estigma que a mamografia tem, né? Às vezes é uma experiência ruim, ela sai espalhando para todo mundo. Porque ela não conhecia. Sim. E a primeira experiência dela foi horrível. Então, ela sai falando para todo mundo que dói demais. Eu tive paciente que desmaiou na sala quando entrou e viu, é aqui? Aí eu vi que o lábio foi ficando branco, né? O rosto. Aí eu fiquei atrás dela, ela desmaiou. Só de ver. Só de ver o aparelho. Com medo, porque fizeram a assim. A história que se conta. Que se conta. Eu falo, não, desista, mas desista na sala. Na hora que começar a compressão, não quero, não é para mim. Mas não vá atrás da conversa dos outros, né? Porque a hora que tiver algo na mama, a pessoa que falou para você não ia falar assim, por que você não foi? Eu só comentei, você não foi porque você quis. Não, na verdade, nem lembra que comentou. Que comentou também, né? Vai falar assim, nossa, mas por que não foi fazer? Que não foi fazer. Tem mamografia hoje disponível. Exatamente. Exato. Porque a conscientização, as pessoas não têm noção do como a palavra tem poder. E do como a gente pode contribuir positivamente ou negativamente com a vida de outras pessoas. Mas a gente tem esse poder grandioso. Então, se a gente tem, por que a gente não usa da melhor forma? Sim. E também, assim, tem experiências na vida da gente que a gente passa. Tem as pacientes que vão fazer, falam, não sei por que o médico pediu, porque eu não tenho nada. Eu não sinto nada. Eu falo, que bom. Né? Porque a partir do momento que você começa a sentir, aí que mora o perigo. Então, o ideal é sem sentir mesmo. Sim. Não é só se sentir, eu vou procurar um médico. Né? É sem sentir, porque ali eu posso ver. Eu já tive muito paciente também que não tenho nada, eu não sei nem por que ele pediu. Aí você faz e olha no monitor de longe, eu já minimizo, né?
porque já tem alguma coisa ali. Então, e continua falando, não sei por que eu estou fazendo isso. Então, são pacientes É que... porque algumas mulheres passam pelo processo de negação. Tem, mas o medo é tanto por tudo que o câncer de mama envolve, né? Por todo o estereótipo do câncer de mama, e que algumas mulheres, elas até no subconsciente sabem que tem alguma coisa, mas o processo de negação é maior por conta do medo de encarar o real delas, né? Ou às vezes você tem tanta certeza que não tem, mas você vê lá umas micro, né? Alguma coisinha lá diferente. E aí você fala, a hora que ela pegar o resultado dela, o médico conversar com ela, aí o chão vai se abrir, né? Essa negativa aí existe muito. Muito. Eu tenho... Recentemente eu atendi uma que ela estava já, já estava assim num estágio bem avançado e ela falou, não se preocupe, olha, não se preocupe, isso é apenas uma espinha. Ela estava falando para mim. Isso. E daí você vê que, por mais que a gente tenha informações, por mais que tenha evoluído, a gente não pode deixar de falar. Uhum. Não pode, porque muitas pessoas já entenderam, mas muitas pessoas não. Exato. Exatamente. Ainda mesmo hoje, em 2025, ainda tem o medo do tudo. Exato. E acho que é importante também, quando a gente termina o exame, reforçar para a paciente, olhe, não deixe de voltar no seu médico, porque é ele que vai falar o resultado do seu exame, porque elas perguntam para a gente, o que deu no meu exame? A gente tem que dizer, olha, eu sou só técnica, não sou eu que falo, mas é importante a senhora voltar no seu médico para que ele fale o que tem nas suas mamas. Se não tem nada, ótimo, e se tem, já vê o tratamento, mas é o médico que vai falar. Porque eu trabalhei num hospital que a gente tinha por rotina, uma vez por mês a gente levantava os laudos das pacientes que tinham laudo BIRADS 4 ou BIRADS 5, que é suspeita de malignidade, né? E a gente via as pacientes que não tinham ido retirar o exame. E era um número grande. Sim. Só que daí o que a gente fazia? A gente entrava em contato com a paciente, reforçando a necessidade dela pegar o exame e levar para o médico. Porque muitas acham que tudo bem. A gente vê muitos BIRADS 3, né? Tudo bem, o aspecto lá, as características são benignas, mas aparece depois de 2 anos, 3 anos, eu falei, fez algum controle? Não. Né? Não estou sentindo nada, né? Que é falo, uma frase nossa, característica. Característica. E às vezes a gente vê também, num caso recente, que era a mama dela foi classificada como em prolongamento axilar linfonodo. Não era. Deu 2. 2 anos depois, 5 ao quadrado, né? E ela reclamando. E fez ultrassom 2. Mama 2. E aí você faz a mama dela, só de olhar, não precisava nem fazer. Ver que aquilo não era. Triste, né? É muito triste isso. Muito triste. Muitos casos, né? Pode até falar, mas isso é só uma técnica, mas a gente tem olho, né? Nós Sim, temos com olho, certeza. somos nós que pegamos, nós que realizamos, nós que sentimos também essa, vou dizer assim, essa formação que vai criando na mama, né? Essa retração, esse afundamento, esse endurecimento. Porque muitas pacientes que têm... Por que a senhora não procurou seu médico antes? Não sinto dor. Se não dói, não incomoda, não interessa. E ao contrário, né? Aquilo que não dói é onde a gente tem que ficar. Exato. Orelha em pé. Que é esse o grande problema do câncer de mama. Sim. Ele não dói e nós crescemos acreditando que a dor é o sinal da doença. Exato. E se não dói, não tem doença. Exato. E o câncer de mama ele é muito traiçoeiro exatamente por conta disso. Ele não dói. E aí as mulheres, as pessoas que pensam isso, que eu só vou se eu sentir dor, aí que
mora o grande É perigo. o que eu falo mesmo, gente, maligna, do mal. Benigna, do bem. Né? Então, o negócio ali, ele não vai te dizer. O inimigo, quando chega, olha falando inimigo, né? Ele vai chegar por trás de você, ele vai falar assim, olha, eu estou aqui, pode ser que eu vim aqui, ó, vou arrancar um negócio seu, vou te matar. Não, ele vem Ele vem assim, silencioso. né? Sorrateiro, devagarzinho. Quando você vê, pum, agora eu já me instalei, vou só crescer. Exato. Verdade. É. E olha só como que é o tamanho da nossa responsabilidade. Porque dentro da sala a gente tem ali poucos minutos, mas a gente tem uma responsabilidade social gigante. Porque dentro desses minutos a gente pode fazer o exame simplesmente por fazer. Faz o exame, enviou para o médico, ok, fiz meu trabalho. Mas vai muito além. Além de conhecer as técnicas, tudo mais, a responsabilidade de usar aqueles minutos que você tem ali com a paciente, pensando nas próximas, é gigante. Porque o que acontece? Ali, da forma que a gente conversa com as pacientes, a gente quebra vários tabus. Exato. Sim. E quando ela entende isso, ela passa adiante. Sim. Eu vejo muito isso, o paciente chega e fala assim, olha, a senhora trouxe algum exame? Eu trouxe, mas nunca pedem. Eu falei, eu quero, o que a senhora trouxe? Eu trouxe um ultrassom, eu trouxe mamografia, eu falo, quero ver tudo. Eu tenho negatoscópio na minha sala, né? Para eu ver uma que eu deixo como luz e para eu olhar a imagem dela. E eu olho o ultrassom, eu leio o ultrassom. A gente tem que saber ler o ultrassom. Sim. Então, pelo ultrassom dela, eu falo, olha, pelo seu ultrassom tem isso, isso. Se eu enxergar na mama, vamos fazer complementos também, porque aqui nós realizamos os complementos. A pessoa não tem que voltar, pegar a condução, né, tudo de novo. Então, ela viu que eu dei uma atenção para ela. Então, tem paciente que, outro dia, eu tive que fazer complementos na direita, compressão localizada na direita e magnificação na esquerda. Você perde um tempo ali. E quem está lá atrás, lá fora, não sabe. Por que o dela está demorando e o meu não? Eu tive paciente falou, por que o dela demorou e o meu não? Né? E a mulher ficou assim, tão agradecida, ela falou assim, nossa, nunca fiz um exame desse jeito, diferenciado, né? Você se importou com o que está ali. Uhum. Eu falei, claro, aqui nós realizamos isso, porque senão, se eu não fizer isso, pode ser que alguém ligue na sua casa. E todo meu paciente que vai a primeira vez, eu também falo, olha, aqui nós trabalhamos dessa forma. O que eu enxergar, a gente faz complemento. Isso não quer dizer que a senhora tem algo. Quer dizer que eu preciso visualizar melhor uma região que no exame comum eu não vi. Tá? E pode ser que o médico queira que eu faça isso, então eu já vou me adiantando. E se alguém ligar, não fique preocupada. Sinal que ele quer te dar um laudo mais preciso. E, às vezes, quando liga, o paciente já vem desesperado. Não, a reconvocação é terrível. É terrível, é terrível. A mulher vem com o coração na mão. Uhum. Então, eu já deixo isso para as pacientes porque nem tudo a gente enxerga ali, né? Sim, com certeza. Que, se tiver uma reconvocação, não é para fazer as mesmas posições. O médico quer ter uma leitura melhor, quer fazer uma leitura melhor, para ela não vir tão assustada. Porque eu acho uma judiação. Elas vêm assim, coração na mão. Né? Então, você tem que também ter traquejos, jeitos para falar com o paciente. Né? Porque o ser humano, ele é... Cada um é cada um, né? Exatamente. E, às vezes, tem um que entende com mais facilidade e outros você precisa de uma explicação mais aprofundada. E um atendimento humanizado é justamente esse. É você dar um atendimento de humano para humano conforme a necessidade de cada um. Exato. E o jeito de cada um. E o jeito de cada um. Então, a gente vai se adaptando. Exato. Então, olha a quantidade. Em quanto tempo que a gente está aqui? São 2h37. Então, a gente está aqui há um tempo curto e a gente aqui já falou em tantas coisas que um profissional precisa ter e isso daqui em menos de 1 hora. Exato. Você imagina no dia a dia quantas coisas a gente precisa saber, a gente precisa entender, precisa dominar para realmente ser um profissional
que esteja capacitado, que não seja só mais um número. Sim. Exatamente, exatamente. A gente está lidando com vidas a todo momento. As pacientes têm uma outra questão também, que às vezes elas falam assim, ai, nossa, eu tenho muita vergonha, tipo, da anatomia da mama, de como que é. Ai, eu não venho fazer porque eu tenho vergonha, por isso e por aquilo. E daí eu sempre falo para elas, aqui não são mamas. Quando a gente olha para a mama de vocês, a gente enxerga como vidas. Exato. Sim, É um ser humano, né? exato. Então, aqui vai ser o lugar que não vai ter um julgamento com relação a isso. A gente está aqui para fazer um exame bem feito. Bem feito, lógico. E isso, eu vejo muito pacientes que têm mamas grandes, né, gigante, que falam, eu fui fazer em tal lugar, mas eles falaram que lá não tem o aparelho para minha mama, né? Aí eu então chego assim e falo, será que você vai conseguir? Porque elas são enormes, eu tenho vergonha. Eu falo, são mamas, né? E eu vou conseguir, sim, claro que eu vou. Né? Aí eu vejo lá, eu falo assim, tranquilo, vamos lá, de boa. E eu falo, eu adoro fazer mama gigante, né? Mama grande. Tem gente que não gosta, eu gosto. E quando é bem grande mesmo, aí que eu faço para falar assim, gente, não tem desafio. Não. É um exame comum como o outro. Exatamente. E aí eu divido e fica bonito. E eu tenho o jeito que eu faço, porque eu gosto de simetria. Eu também. Ah, isso. Eu sou a louca da Ai, eu simetria. A mama tem que ter simetria. E se eu faço o crânio caudal, pegou tudo, então eu separo. Se eu divido, eu tenho que fazer primeiro as duas próxima axila, para depois as duas inferiores. E não faço já aqui e aqui, não. Porque eu já sei mais ou menos onde é que vai dar já cada vai deixando um alinhado aquele mosaico alinhado, maravilhoso. que eu adoro pôr assim, uma do lado da outra e ficar assim. E eu falo, ficou bonito esse exame. Porque E a gente tem olho. E a gente também fica com orgulho que quando a gente consegue fazer exatamente Sim. o que a gente Porque é tem proposto. exame que eu falo, meu Deus, Vera Lúcia, que exame é esse? Porque nós somos críticas, né, de Sim, nós com mesmos. certeza. Isso é bom. Porque eu falo, não, isso precisa melhorar. Não pode ser assim, não. Né? E fazer esse posicionamento, deixando as mamas bem simétricas, que eu falo casadinhas, né? Para Uhum. conseguir deixar as mamas casadinhas, não é só bonito, não é só boniteza. É o laudo, é o diagnóstico. Por quê? Eu trabalhei com um médico que ele falava que Deus fez as duas mamas iguais. Então, eu tenho que enxergar as mesmas coisas nas duas mamas, de forma igual. E aí, se eu vejo algo diferente numa mama que não está na outra, esse algo diferente, que a gente chama de densidade assimétrica, tem que ser investigado, que pode ser um câncer. É um alerta, exatamente. Agora, se eu faço a mama, como é que eu falo, mulamanca, né? Aquela mama bem assim, né? Uma para cá, outra para cá, toda desparcerada, o médico ele não consegue fazer essa visão comparativa. Né? E, às vezes, pode perder um detalhe importante para o diagnóstico dessa mulher, né? Exatamente. E quando a gente faz ela dividida, é ainda mais desafiador. São mais imagens para ele observar. São. Então, quanto melhor a gente enviar, facilita muito mais. Exato. Então, eu falo que e mama muito pequenininha. Ai, você não vai conseguir. Porque eu quase fui em algum lugar e não conseguiram fazer a minha mama, porque é pequena. E eu falo, eu adoro desafio. Foge um pouco do comum, né? E você olha e fala assim, não, sua mama é fácil de fazer, é tranquila. Exatamente. Né? Não tem mama difícil. Eu acho que a gente tem que ter vontade, né? E falar assim, não, minha profissão é essa, se eu não fizer isso bem feito... Sim. Que adianta? E é quando a gente vai ver a qualidade do profissional também, porque assim, em uma mama, né, padrão, que daí ela tem uma quantidade de músculo legal, que daí para posicionar é muito mais fácil, daí qualquer pessoa faz. Mas e no desafio? Como que você vai lidar com o desafio? Como você vai sair? Sim. Além disso, é fazer as mamas com silicone também, né? Que é outro desafio. Verdade. E eu gosto de fazer.
Eu falo que quando você pega a prática, esses tipos de desafios aí, eles viram rotina pra gente, Sim, é né? gostoso. É gostoso, porque você fala, não. Tem, tá certo, tem algumas próteses, alguma cirurgia, faz a mastopexia, não fica simétrica internamente, né? Ela só tá com o volume bonito fora. Mas lá dentro Lá daí dentro ele teve que arrumar lá o silicone para Sim. que a simetria lá fora ficasse bonito, né? Então, às vezes é um menor que o outro, a prótese, para dar aquela simetria bonita na mama da mulher, né? Verdade. Mas isso você tem que botar o olho lá e ver, né? Olha, tá assim por causa disso e disso. Mas esse por fora você sabe que tá bonito, mas por dentro tem alguma diferença de tecido, porque ele O precisou tecido arrumar, bagunça um pouquinho lá dar uma dentro. bagunçada boa, para que lá fora, né, o externo fique bem As bonito. mamas cirurgiadas são as mais desafiadoras para poder enxergar ali dentro, né? Muito, Exatamente. muito. E aí você tem que entender um pouco de tudo, né? Verdade. Não é- Outra coisa também que a gente tem que ter é ser um pouquinho de psicóloga lá dentro. Ah, né? Nossa, com certeza. Teve um caso assim que me marcou muito, extremamente, e inclusive era mama grande. Daí ela contou, né, que era algo que assim mexia muito com a autoestima dela, que ela já tinha tentado a cirurgia pelo SUS e não tinha conseguido. E daí eu parei um pouco, né, e fui conversar um pouco com ela. Eu falei, é uma coisa que realmente... Aí ela explicou que mexia de fato com a autoestima, mas que ela, no momento, não estava com condições para fazer uma cirurgia paga. E daí eu falei, tá. Daí eu fui conversar um pouquinho até pela parte financeira e entender. Aí ela falou que ela trabalhava e tal, mas que nunca ficava. Eu falei, tá. Mas não fica o valor inteiro o mês, tipo, para você ir lá e conseguir. Mas você já tentou economizar um pouco todos os meses, focando nisso? E daí a gente foi um pouco mais a fundo. E daí ela saiu de lá. Eu senti que ela saiu assim, com outra visão. E por incrível que pareça, 2 anos depois, ela voltou na mesma unidade. E ela falou, emocionada, que ela tinha conseguido fazer a cirurgia dela. Ai, que lindo. E ela falou assim, realmente, eu nunca tinha focado nisso. Você quer, mas não foca, né? Exato, e às vezes que Uma meta. a gente quer o montante de uma vez, o resultado. E é um processo. Sim. Então, foi o que ela fez. Aí ela foi e falou que ela conseguiu economizar um X, e daí o restante ela fez parcelado e tal, mas ela estava muito feliz. E daí ela veio com a cirurgia, e eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque eu falei, nossa, eu consegui contribuir Sim. com uma, Com né, uma certeza. simples Para o conversa. bem-estar emocional dela. E foi tão a fundo, eu falei, nossa, isso não tem preço. Exato. É porque para as mamas gigantes, né, tem lei para isso, né? Quando é considerada gigantomastia, tem o SUS, tem Sim. isso. Sim, tem, mas daí como tem algumas questões, nem sempre Nem todo mundo sempre. consegue. E às vezes o tem fila de tempo, espera. exatamente, que tinha sido o que aconteceu com ela, que ela tinha tentado. Mas é bem dificultoso. Todos os pacientes que eu atendo, que falam tentou, é uma dificuldade muito grande. Reconstrução com prótese silicone para mama com retirada de câncer de mama também. Existe uma lei que garante essa isso, reconstrução para a mulher. Mas muitas vezes ela precisa entrar na justiça para conseguir um benefício que tem uma lei que lhe garante. Exatamente. Ela precisa entender. Na verdade, eu acho que ela precisa explicar para o paciente, olha, mama, quando dá para reconstruir, é reconstruída no ato da cirurgia. Dependendo do grau, né, do avanço do tumor, não dá. Se ela Só precisar depois fazer de um ano. radioterapia, o ideal é não colocar a prótese E antes. quando é uma masté radical, né, que você tira tudo, isso aí depois é de 1 ano, porque aí você precisa usar um espaçador para abrir, né, caminho para isso. Então, às vezes, ela fala assim, eu operei, mas ele nem colocou. Mas também não foi explicado direito. É justamente Né? não entender o processo. O processo. Porque existe um caminho, mas nem sempre você sabe o caminho. Nem sempre alguém vai parar e vai te explicar. E é quando tudo complica. Às vezes é uma parada curta, né, para se solucionar. Exato. E daí se transforma... Não consegue chegar porque você não sabe como que E hoje funciona. em dia, graças a Deus, nós temos ONGs que fazem esse trabalho de orientação.
Então, a mulher que teve o diagnóstico do câncer de mama e está perdida, não sabe para onde ir, o que fazer, ela pode buscar. Nós temos ONGs que fazem esse trabalho de acolhimento, de orientação, mostra o caminho. Às vezes tem até advogados que trabalham gratuitamente. Empréstimo de peruca para aquelas que já estão fazendo tratamento. Então, hoje nós temos ONGs que fazem isso também, que as mulheres não sabem. Recentemente, Elas não sabem buscar ajuda. Exato. eu tive duas ex-alunas. Uma teve, né, operou, ela trabalha na área da saúde, deu tudo certo. A outra, ela foi fazer a mamografia, deu 4. BRADS 4, ultrassom também deu. E aí, só que agendaram ela para meses na frente, com masto. E ela entrou em desespero. Ela falou, mas, poxa vida, Vera, daqui tantos meses, né? Ela buscou uma ONG. Nossa, a ONG marcou, assim, 2 semanas depois, o mastologista para ela. Porque Para fazer biópsia. Porque BRADS 4 também tem uma lei que a mulher, o serviço de saúde tem a obrigação de oferecer a biópsia em até 2 meses do diagnóstico do BRADS 4. Mas as mulheres não sabem que elas têm esses direitos. Então, tem que buscar essas ONGs para elas conseguirem essa ajuda. Olha que maravilha, Aí né? a ONG conseguiu o masto para ela, que é o masto que solicita, Sim. né? E ela fez em seguida já a biópsia. E esse 4 dela foi para 3. Olha. Ela é benigna. Graças a Ela Deus. ficou tão feliz, foi eu aliviada. Como que bom, o conhecimento, né? Porque é um importante. aluno da gente, quando fala assim, eu tenho isso, eles sempre mandam, né? Quando fazem mamografia. E quando a gente vê que é diferenciado, isso dói muito na gente, porque a gente conviveu com aquela pessoa, né? E ver todo o procedimento, se foi, tirou, que não tive uma que deu positivo, ela fez a cirurgia. Mas, eu falo, me dá notícia sempre. Ela está em acompanhamento, em remissão, né? Fez rádio, fez químio, fez tudo. Mas ela está bem, ela está ótima. E ela falou assim, mudei minha vida, mudei completamente, porque eu estou enxergando o mundo de uma outra forma. E agora ela falou assim, não, Vera, eu vou fazer outras coisas que eu já tinha parado, vou fazer... Eu falo, às vezes, até um alerta. Para a gente ver o mundo de uma outra forma e aproveitar mais a vida também, Isso né? mesmo. Porque a gente precisa aproveitar, a gente precisa viver. Verdade. Não é só trabalhar. A gente trabalha, a gente se doa, mas quem que se doa também pela gente, né? A gente só está indo. Então, a gente precisa também parar um pouquinho e pensar, né? Tudo isso que você faz em prol de alguém é ótimo, é bacana. E você? E a gente vê isso também no dia a dia das próprias pacientes, porque normalmente elas vão lá e elas falam assim, eu nunca... faz tempo que eu fiz a mamografia. Exato. Porque eu estava cuidando do meu esposo, do meu neto, qualquer pessoa, menos... E é algo muito real, que às vezes a gente se deixa sempre, né, em segundo plano. Sim. Então, a gente vai sempre dando prioridade para tudo, para todos. E até para a nossa própria mamografia. Eu fiquei 3 anos sem fazer. Olha, eu aqui. E eu já sou paciente, tive nódulo benigno, tudo bem, operei, tirei. Mas, assim, é um susto, né? Sim. E eu lá, por várias vezes, eu tenho uma mama muito densa, mesmo pós-menopausa, ela ainda continua, assim, é 2 agora, mas ela tem uma densidade. E eu lá, né, me preocupando com a tua mama, eu me preocupo muito mesmo com as mamas das minhas pacientes, das pessoas, falo para fazer, falo para ir atrás, só que eu não falava para mim. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas verdade. é muito. Em 2021, eu sofri um acidente. E daí, eu estava maravilhosamente bem um dia, daí eu fui trabalhar e sofri um acidente. E eu me vi, né, sem conseguir me mexer, porque fraturei a L3, lesão no quadril. Meu Deus. Cirurgia tíbia e fíbula. E daí eu me vi sem conseguir me movimentar. E daí eu pensei, e se eu não tivesse voltado, o que eu teria deixado de legado?
eu realizei todos os meus sonhos, eu corri atrás disso para viver da melhor forma que eu considero. E esse acidente me fez repensar muita coisa. É tanto que foi depois do acidente que eu comecei a ir mais para a internet, porque eu queria deixar para o meu filho o meu legado. Eu queria que quando ele lembrasse de mim, ele tenha isso em mente, que eu tive a coragem de ir lá e enfrentar os medos, os meus tabus, tudo, para que eu conseguisse realizar os meus sonhos. Quem foi minha mãe? E assim, mudou completamente a minha visão de vida depois desse acidente. E em um certo momento, meu filho falou para mim, que eu falei para ele assim, filho, o que você admira na mãe? E daí ele falou para mim, a coragem. Ai, que lindo! E isso, para mim, foi assim, um momento único. E em outro momento também, que o ano passado eu consegui fazer o primeiro evento do Mamografia em Foco. A gente fez um evento em Alphaville. E daí eu não combinei nada com ele. Ele pegou o microfone, em algum momento ele se apresentou lá para o pessoal e ele falou assim, aqui é uma das coisas mais importantes para minha mãe. E eu falei, mas eu nunca falei para ele que era, tipo, ele percebeu. E isso para mim, eu falei, não, tipo, valeu a pena. E é isso que eu quero deixar para ele. E aí eu acho que é isso que eu tento passar para as outras pessoas. Que a gente tem que ajudar, mas a gente também tem que realizar os nossos sonhos. Sim, sim. Tem que fazer o melhor para a gente também. Com certeza. E fazendo o melhor para a gente se sentindo feliz, se sentindo bem, você vai fazer o melhor para o outro também, né? Você vai partilhar isso. Automático, né? Exatamente. Um exemplo claro é o que a gente recebe de orientação quando a gente pega um avião. Que eles falam assim, em caso de pane, de acidente, caíram máscaras, coloque primeiro a máscara em você para depois você socorrer os outros. Porque se você se preocupar em socorrer os outros antes de você, você vai sucumbir e não vai socorrer ninguém, né? Exatamente. Então, sempre você tem que socorrer você antes dos outros. Exatamente. E você sabe, você falando que você foi para a internet para deixar um legado. Eu sou do tempo de antes da internet, né? Lógico, hoje também estou na internet. Mas os meus livros, a ideia é exatamente essa, deixar legado, né? Então, tudo que eu consegui aprender, eu quero deixar passado para as outras pessoas. Então, o meu primeiro livro saiu em 2000, há 25 anos atrás. Hoje eu estou com um total de 10, 11 livros, perdi a conta. 10, 11 livros, mais ou menos. E eu não tinha noção que eram tantos livros. E olha só como a história é importante, ela ser lembrada, ela não ficar lá no passado. Exatamente. Isso daqui, 11 livros editados, é uma marca, assim... Grande, né? Grandiosa e precisa ser enaltecida. Sim, sim. Quanto que foi do seu tempo? Nossa. Quanto que foi de investimento de tempo que não volta? Sim. Isso é. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos na nossa área, a gente não ganha dinheiro. As pessoas vão falar assim, 11 livros, deve estar nadando em dinheiro. Não, a gente não ganha dinheiro. Por quê? Para editar, você assina um contrato com a editora e a editora fica com os direitos autorais do livro. Então, a editora vende e, no máximo, você ganha um livro, 5 livros, só. Se você quiser ter, dos meus livros, se eu quiser ter os meus livros até para dar de presente para alguém, eu tenho que comprar. Tem que comprar. Para dar de presente, porque, infelizmente, aqui no Brasil não é valorizado. Mas eu não poderia deixar isso como uma barreira para... então também não vou escrever. Não, eu escrevo porque é a minha missão. Eu tenho que passar para os outros o que eu aprendi, mesmo não tendo rendimento financeiro em cima disso. Ela fez assim, a doação foi Exato. gigante. É uma doação. Mas como é uma missão, tipo, isso é o que você recebe.
Tipo assim, é gratificante saber que você conseguiu deixar ali sua contribuição. E olha só, eu acho que esse marco ele tem que ser mais exaltado, porque de fato não sabiam que era 11, tanto que eu tenho um. E assim, é algo que eu vou falar mais sobre. E eu acho que essa história da mamografia, ela precisa ser, de fato, enaltecida. Igual tem outras profissionais também, assim, que na minha história, tipo, no meu percurso, contribuíram muito. Igual a Nancy, a professora Nancy. Agora, mais recente, a professora Elisângela. Sim. Então, assim, são épocas diferentes, né? Que mas cada um deu a sua contribuição. Uhum. Exato. E isso daqui, eu não canso de falar. A gente precisa falar mais sobre. Eu acho que, assim, talvez até a própria radiologia, até não, é isso mesmo, não conhece os tesouros que tem. Igual, por exemplo, eu não sei se vocês têm outros profissionais também que têm livros que eu acho excepcional. Por exemplo, o professor Queiroga. Sim, sim. O livro que ele lançou também recentemente, Sobre ética. Exatamente. Que é algo que a gente tem visto desde o início, mas é algo que em algum momento você precisa estar sempre revendo. Exatamente. E ele também, assim, é algo... eu falo que ele é uma pérola, né, da radiologia. Sim. E assim, é riquíssimo. Eu tenho o livro dele, ele me presenteou. Tem outros profissionais também, o professor Emerson também, como outros, que têm livros que a gente precisa mais falar sobre isso. Porque, às vezes, a gente valoriza tanto a profissão, né, de outras pessoas, profissionais de outras áreas. E por que a gente não valoriza tanto a nossa? nossa? Você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava fazendo um processo seletivo de professores novos, né? Lá na instituição onde eu dou aula, e a gente chamou os candidatos para darem uma aula teste, né? E aí veio uma candidata falar de mamografia, pegou todas as imagens do meu livro, colocou na aula dela, tudo bem. Eu acho que a gente tem que sim multiplicar desde que faça referência, né? Colocou a aula dela foi todinha em cima do meu livro. E eu sentada ali. Ótimo. Aí, quando terminou, eu perguntei, eu falei, gostei da sua aula, tudo. De onde você tirou essas imagens? Ela falou, sabe o que ela respondeu para mim? De um livrinho de capa azul. O da Kodak. Eu falei, então, esse livrinho de capa azul fui eu que escrevi. E essas fotos são minhas. Se você olhar, a mesma marquinha que tem na minha mão aparece nas fotos. Então, nada contra usar, mas faça referência. Sim, com certeza. Né? Tem que Porque fazer. é a única coisa que a gente ganha, né? O reconhecimento. Esse reconhecimento, né? Bem isso. Muito. É um conteúdo muito valioso. É muito valioso mesmo. Sim. Isso é. Gente, acho que a gente aqui, né? A gente ficaria a tarde inteira conversando. O papo vai. Tudo flui. Só falou um pouquinho de mamografia, né? Exatamente. Antes da gente ir para o finalzinho, acho que eu queria voltar um pouquinho falando sobre o BIRADS. Que muitas pacientes, elas interpretam, porque assim, elas não têm aquele conhecimento que a gente tem sobre o BIRADS. Mas o BIRADS 0 é algo que, quando elas enxergam, elas veem esse BIRADS 0, elas entendem o quê? Não tenho nada. Deu zero de achados. E como que é importante elas voltarem com o BIRADS 0 para mostrar para o médico. Sim, porque Demais. o BIRADS 0 está dizendo que aquele exame está inconclusivo. Exato. As imagens que foram adquiridas não são suficientes para o médico poder fazer um parecer. Então, ela tem que voltar para fazer ou um complemento na mamografia ou fazer um ultrassom, dependendo da orientação que o médico colocou no laudo. Então, é um erro muito grande a pessoa achar que BIRADS 0 é nada.
É. BIRAD 0 é Exatamente. nada de diagnóstico, É nada isso que de conclusão. eu já tive paciente que falou assim, olha, ele pediu de novo, mas deu 0, significa que 0 não é nada. Eu falei, É. não, pelo contrário. Não foi visto nada. Por isso que Sim. você fez um complemento, fez o ultrassom. Eu fiz. E o ultrassom? O que deu? Né? Não trouxe. Porque eu achei que não deu nada. Continuou Fica no no nada. achismo, Continua né? no nada. A paciente, a médica pediu, não sei por que que ela pediu. E daí eu vou continuar com esse nada, né? Significa que eu não vi nada, gente. Não vi. Não é que eu não tenho. Não E vi. daí tem aquelas ideias que complementam essa que fala assim, se der algo, eles me ligam. Como não me ligaram, eu entendi que o meu resultado foi positivo, que é onde vai ficando os montantes. E daí, onde eu trabalho, tipo, exame alterado, a gente sempre encaminha para a unidade para fazer esse contato com o paciente. Mas tem lugar que não. Sim. E não necessariamente, por exemplo, se dá um 0, pode ser que não te liguem. Mas ainda vai precisar fazer uma investigação para ver se Exato, realmente não é nada. Pensa Então. num SUS com o volume de exames que se faz. Não dá para ligar para a paciente e falar, olha, o seu exame. A pessoa também tem que ter uma proatividade, né? Interesse, né? Eu fiz o meu exame, vou pegar o laudo, porque eu preciso saber o que... Não é fiz o exame e esquece. Tem que pegar o laudo. Pegou o laudo, tem que levar para o médico. Se o médico pediu para fazer mais alguma coisa, faça. Porque se ele pediu para fazer mais alguma coisa, significa que aquele... Não é que o exame foi feito errado, não. Significa que aquele exame não foi suficiente para ele emitir um parecer. Então, a gente não pode parar no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega na reta final, né? Exatamente. É o que eu falo para meus pacientes. Colocar a data aqui para retirar. Sim, não tem problema se a senhora não puder vir nesse dia, não puder vir em outro, que demore uma semana, 15 dias, 20, mas venha. O dia que a senhora chegar, seu exame será entregue. Ninguém vai deixar de entregar o seu exame, ele é seu. Sim. Então, não fique nervosa se aquele dia não posso ter um compromisso. Venha no dia seguinte, vamos entregar. Exatamente, até porque você doou o seu tempo para ir ali fazer o seu exame. Lógico. Você pegou a vaga, você pegou uma vaga que poderia ser de outra pessoa. Então, nada mais justo do que você pegar o seu resultado e falar, realmente, mostrar para o médico falar, não se preocupe, não tem nada. Exatamente. Exato, Eu bem falo, isso já é mesmo. um alívio para o ano, você já fica tranquila. Só para o outro ano agora, né? E uma coisa bem legal, eu trabalhei com um médico que ele orientava as pacientes assim, o que você se dá de presente de aniversário? Ele falava para elas, né? Elas falavam, uma falava roupa, outra falava isso, aquilo. Ele falou, então, dê vida para você. Dê uma mamografia de presente para você no mês do seu aniversário. Porque tem essa coisa do outubro rosa, e todo mundo acha que é só o mês de outubro que é para fazer mamografia. E eu gosto dessa ideia. Dê de presente de aniversário para você uma mamografia. Então, você não precisa ir no mês de outubro. Vá no mês do seu aniversário. Se dê vida de presente, que uma mamografia salva vidas, né? Exatamente. Perfeito. É sobre isso. Exato. Tem países aí que você, se é a partir dos 50, quando você vai 50 anos, você ganha um convite em casa, né? Fazer a sua primeira mamografia. Você é notificada, não é nem convidada. Notificada a lembrar que você é importante. Exato. Exatamente. E precisa ser feito, né? Eu falo, a senhora não faz o Papa? Faça a mamografia. Hoje em dia é o pacote, né? É Papa, é mama, densitometria óssea. Exatamente. Onde eu trabalho, por exemplo, densitometria óssea, tem um monte de vaga e tipo... Eu também. Porque as pessoas ainda não pedem. Não valorizam como a densitometria deveriam óssea. solicitar. Exatamente. Porque não é solicitar quando você já tem... Quando já tem a fratura. A osteoporose, a fratura. É antes, né? O diagnóstico precoce é o que a gente, né, o que a gente tem de mais importante é o diagnóstico precoce. Sim. E não é só menopausa na mulher, né, gente? Eu falo assim,
São doenças autoimunes que aquela medicação leva à perda de massa óssea, são algumas transplantes, são algumas medicações que também levam Hábitos de vida. a perder hábitos de vida. Então, é N fatores que levam a pessoa a desenvolver essa osteoporose. E isso já até antes dos 40, dos 30, tudo depende do que você... que uso de medicação você faz, né? Sim, sim. Então, não é só isso. É um conjunto. Perder naturalmente. É igual o autocuidado, né? Quando Exato. a gente fala. Então, não é só você estar bem, né? Você conseguir se presentear com a roupa. Não, é todo um contexto. Você tem seus exames de rotina, então põe os seus exames de rotina em dia. Quer fazer algo por você esteticamente, faz também. Mas é um contexto, é um conjunto. Não faço só externamente, Bem faço isso mesmo. internamente, né? É um alinhamento. Vamos cuidar. Aquela arrumação lá do armário, né? Exato, exato. Vamos se arrumar aqui por dentro para ficar bonito fora, né? Isso mesmo. Isso, exatamente. Não dá. Então, são coisas que a gente também... Mas a mulher, ela tem muito disso também, né? Eu cuido da casa, eu cuido do filho, eu cuido do meu trabalho, eu cuido do não sei o que lá. E depois, quando tiver um tempinho, é por mim, para mim. E é tanto que na hora de posicionar, você consegue perceber isso. Que a mulher, ela já está querendo. Ela não sabe o posicionamento, mas ela já está querendo. Por quê? Porque a mulher, ela já é acostumada a resolver os seus problemas. Sim. A não terceirizar. Então, é tanto que ela já quer ali. Ela já agarra ali que ninguém solta. Exatamente. É isso mesmo. Eu falo, os mamógrafos hoje em dia não tem mais o braço, né? Alguns. Aonde vão se agarrar? Porque ela já chega assim, já sei, é assim. Né? Então, eu falo assim, eu deixo primeiro ela se posicionar, se ajeitar. Aí eu falo, agora é minha vez. Eu vou fazer o seu exame. Que é a pressa, gente, é a pressa, é a correria. Né? Já querem, já pronto, pode fazer, já... Não é isso. É um minuto de cuidado que ela tem que ter com ela. E tem que deixar alguém cuidar dela, né? Uhum. Deixar aquele minuto de pressa para trás. Agora é ela. Exatamente. É ela, né? Gente, a gente precisa finalizar, né? Vamos. Sim, senão a gente fica o dia inteiro batendo A gente papo. começa uma finalização e vai. Exatamente. Mas é que foi maravilhoso. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem um conselho, deixar algo para quem está começando agora ou para quem também já está, para quem está na área. Qual o recado que vocês poderiam deixar para eles? Ixi. Eu deixaria para fazer tudo com muito amor, porque o que você não faz com amor, você não faz bem feito. Se você não gosta da mamografia, não faça. Porque é o que resta de vaga para mulher? Não. Tem outras vagas, então faça tudo com muito amor e não deixe nunca de continuar estudando. Porque o estudo... porque atualmente, com tantas tecnologias, tudo evoluindo tão rápido, se você fica 1 ano sem estudar, parece que você está num mundo diferente. Então, assim, mesmo hoje eu não estou mais na linha de frente, trabalhando em hospital, porque eu falei, chegou uma hora que eu preciso dar a vaga para outro, né? Mas eu continuo estudando. Eu continuo me aperfeiçoando, porque a gente não pode parar nunca. Porque a tecnologia não para e está cada vez mais rápida a evolução. Então, a gente não pode parar nunca. Sim. E além disso, eu falo que você, quando faz o curso, você não precisa simplesmente falar assim, eu já fiz e agora. Não, você precisa ir atrás. E você precisa saber o que você quer. E abraçar. O abraçar que eu falo é ir se especializar, sim. É mostrar querer. Porque não adianta você fazer algo e ficar assim, agora eu vou esperar, cruzar o braço. Não. Vá, participe de curso, de eventos, né? Se mostre. Você precisa ser mostrada, você precisa ser evidenciada. Uhum. Né? Então, você precisa se mostrar. Exato. E de que forma? Ir a um congresso ou numa feira, fazer o seu network, se mostrar ao mundo que você está aí, que você tem entendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas
Aí você fala assim, eu não vou porque é difícil. Mas você tentou? Não. Você saiu de casa? Não. Não. Você se mostrou? Não. Então, é uma forma, aos pouquinhos, você vai galgando. Porque, assim, às vezes você escolheu aquela área, mas às vezes ela também te enxerga, né? Eu falo, eu faço mamografia, eu sempre fiz mamografia, mas eu falo que a mama e a densitometria me abraçaram. Elas me escolheram, né, para eu estar aqui também. Porque eu fui muito para o raio-x, eu falo, vamos para a gestão, porque eu também fiz gestão. Fiquei muito tempo na área da gestão, mas chegou uma hora que eles me abraçaram também. Sim. Porque viram o seu potencial, a sua boa vontade, o seu entendimento. Quando você, eu falo assim, conversa com o médico, olha, eu não fiz tal posicionamento, eu fiz tal por causa disso, disso e disso. Eu falo, ela sabe. Você tem que saber o que você fala. Então, você passa a ganhar confiança daquela equipe. Isso é muito importante também, né? E não fazer algo e virar as costas e pronto. Já Sim. fiz minha obrigação do dia. Obrigação. Né? Você está lá porque você escolheu. Então, você tem mais que, nessa tua chamada obrigação, fazer o teu melhor. Dar o teu melhor. E você fazendo, né? Sim. Aquele pouquinho, todo dia por aquela paciente, as pessoas vão notando. Você não precisa pôr uma peruca, uma melancia, nada. Aos pouquinhos, a pessoa vai te notando, notando. E você encontra um, encontra outro, fala assim, nossa, né? Você é bem vista, o médico que trabalha com você gosta muito de você. Então, você passa a fazer parte daquela equipe das pessoas, né? Sim. E aos pouquinhos você vê, nossa, você vai receber ligação, você vai receber convite. Aí você fala assim, nossa, como é que você me conhece? E assim, para quem ainda não conseguiu o primeiro emprego, é que eu falo que assim, o primeiro emprego é a barreira, né? Depois que você vence essa barreira, as outras oportunidades vão vindo. O primeiro emprego, não. E hoje em dia nós temos plataformas em que você se cadastra, que você coloca o seu perfil para que os empregadores te enxergam. Só que você tem que estar ativa, né? Você não é vista se você não se mostrar. Essa é a grande verdade. Eu canso de ver aluna que fala assim, eu cadastrei meu currículo em tal plataforma, mas nunca me chamaram. Eu falei, tá, quando foi a última vez que você atualizou o seu currículo? Tem 2 anos que eu coloquei lá e não mexi mais. Só é vista quem se mostra, né? Então, se você está buscando emprego, você tem que atualizar o seu currículo nas plataformas. Eu falo que uma vez por mês você tem que atualizar, porque eu falo que é como se fosse uma pilha, né? Se você não atualizar, a pilha você vai ficando lá para o final da pilha. Cada vez que você atualiza, você vai Só volta. para o topo da pilha. E como que você atualiza o seu currículo nas plataformas? Colocando algo a mais que você estudou, um curso que você fez, uma palestra que você assistiu, um podcast que você ouviu. Dessa forma, você vai atualizando o seu currículo e vai sempre subindo na pilha. Você vai ficando sempre vista para que as pessoas se enxerguem. Porque ninguém vai falar assim, olha, você fez o curso, né? Não. Quem é você, né? A gente não... Um currículo de 2 anos, ninguém vai enxergar. E aí Com precisa certeza. tá buscando, gente. Buscando e estudando, né? Indo atrás, currículos e mais currículo. Uma hora... Eu tenho tantos alunos, ex-alunos, que falam assim, não, eu mandei, eu fui lá, eu persisti, insisti, eu consegui. E elas mandam para a gente quando consegue. E- É muito gostoso. E daí você vê realmente, de fato, igual tem alguns, tipo, que estão em momento de estagiário, ou que conseguiram, que daí eu acompanho, e você vê que aquela pessoa, ela está sempre nos eventos, ela está sempre assistindo uma live, está sempre ali, fazendo aquele network, buscando conhecimento, porque educação continuada e network não pode faltar de forma nenhuma. E daí você vê que a pessoa está ali. Quando a pessoa consegue, é como se fosse
A gente, né? Exato, Na é verdade, a eu acho nossa que tem um vitória. pouquinho ali, né? Com certeza. É o É a nossa interesse, vitória. Isso, não né? tem... A gente tem que ter interesse. Exatamente. E tudo isso que a gente falou, isso é só o básico bem feito. Sim. Exato. Porque o resto a gente vai no dia a dia, né? O Exatamente. básico bem feito é tudo. Porque, infelizmente, hoje a gente está acostumado com pessoas que fazem só o básico grosso ali. Né? O mínimo do mínimo. Do mínimo. É só o exame. Então, pronto, tem que ter né? essa visão realmente de educação continuada, network. E, assim, tem que buscar, de fato, porque senão realmente não vai vir, não vai cair ali. E daí muitas pessoas se incomodam com as pessoas da área que tem 2, 3 empregos, mas ela não está fazendo por onde. Exato. Aí fala assim, não, eu tô... Aí, ok, vou te dar um emprego hoje. Aí daí se coloca a pessoa lá. E daí você vê que a pessoa não está preparada para isso. Sim. E daí? Você tem que se preparar para quando seu momento chegar. Eu aprendi, sempre falo, eu aprendi desde cedo, que as oportunidades a gente que cria. Exato. Você sabe que teve um caso, uma aluna, ex-aluna já, a gente tem aulas práticas com mamógrafo na sala, e aí uma aluna posiciona a outra, tudo. E teve uma aluna que resistente, né, a praticar na sala. Não, já fiz uma vez, tá bom, coisa e tal. Beleza. Nós recebemos a solicitação de candidatas, porque isso acontece às vezes, eles entram em contato com a escola pedindo candidatas para concorrer a uma vaga. E aí a pessoa que cuida disso entrou em contato exatamente com essa aluna para mandar o nome dela para concorrer. Que, assim, para cada vaga a gente manda umas 5 candidatas. Sabe o que ela respondeu? Que ela não se sentia pronta para participar de um processo seletivo. Gostei da sua respirada funda, Érica. Quando teve a oportunidade em sala de aula Ela de não quis. praticar, de pegar a mão, pegar o jeito, pegar a técnica, não participou. Aí, quando surgiu a oportunidade, não estava pronta. Ai, o que você faz? Né? E quando que vai ficar pronta? Se Continua só estudando. perdeu a oportunidade? E outra coisa, e esse tipo de oportunidade para surgir outro é muito difícil. Sim. Muito difícil. Muito, Com muito. certeza. Muito, muito. Então, Muito. infelizmente, ela não está sozinha. Tem muitas pessoas com essas mesmas atitudes. Tem. E Tá depois, lá no final, só reclama. Que não consegue. É muito complicado nossa área e que é muito fechado, que só dá oportunidades para quem já conhece e tudo mais. É. Eu acho que você, quando tem algumas atitudes desse tipo, você perde... você não tem que reclamar. Exato. De jeito nenhum. E também outra coisa, a tua postura também, ela te diz muito o teu comportamento. Às vezes você pode ser excelente para fazer um exame, mas o pessoal não contrata não, porque ela se comporta assim, se comporta assado, ela não tem pontualidade no horário. Então, tudo isso não é só fazer o exame, é um conjunto completo. É um Você vai ser conjunto. muito bem avaliada para isso. Então, às vezes, coisas lá atrás pode te interromper aqui, prejudicar Exato. aqui. Então, minha mãe sempre falou, ande na linha. Ela sempre falava, bem verdade. ande na linha, Exato. com tudo. Né? E nessa hora, o mundo da radiologia ele se torna pequeno. Se Porque torna. você faz algo aqui, todo mundo ali já sua ação já chegou antes do que você. Exato, exato. Você pensa Todo mundo que se não, conhece. mas todo mundo sabe quem é você. Ou um vai saber, não, mas eu conheço, ó, trabalhei, já vi, já falaram, é assim, assim, assado. Você nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Já estão sabendo por mas já você. estão sabendo. Isso mesmo. Então, e isso influencia muito. Então, às vezes, o teu comportamento te ajuda. E a tua postura. Eu falo porque isso me abre muita porta. E abre porta até hoje. Eu posso não ser a melhor, fazer mamo, que eu falo para os meus alunos assim, ai, professora, eu queria tirar... E meu 10? Eu falei, e você é 10? Senão você vai parar. Eu sou 8.
porque eu estou sempre aprendendo, Sim. estudando, me Sim. atualizando. Eu não preciso mais do que nota 8. Você quer 10? Prova para mim que você é 10. Aí eu não preciso quero te ensinar provas, mais realmente. nada. Porque quem é 10, eu não preciso mais ensinar mais nada. Não precisa mais aprender. Ela já é o máximo, é o top das galáxias. E daí a humildade de Sim. entender isso. Porque tem gente que pega a humildade e joga lá atrás e Uhum. não sabe nem o que significava. Exato. Sou. Exatamente. Eu não Porque eu falo sou. que é assim, nós temos valor, Sim, mas a gente tem que entender que o outro também tem. exato. Então, para que a gente tenha valor, a gente não precisa diminuir o outro. Não, Com certeza. De forma jeito alguma. nenhum. De Então, jeito nenhum. assim, cada um vai fazendo a sua história, mas não esquece. E não esquece. crescemos Exato. juntos. Vai crescendo, galgando aos pouquinhos, né? A gente Exato. não vai do 0 ao 10. Exatamente, A gente não galga pisa em ninguém para isso. Todo É. dia, todo dia. É uma busca, né? Sim, Só para quando morre. exatamente. E eu acho que assim, quando a gente deixa de sonhar, não tem vida mais, né? Acho que assim, o sentido da vida está nisso, a gente ter sonhos, a gente buscar realizar isso. Porque Sim. qual o sentido de a gente viver sem sonhos, sem Precisa sem muito nada? disso. E para isso a Então, gente vai precisa se sentir trabalhando. viva. E é isso, estamos aqui, ó, em mais um. Fomos De mais novo. a fundo, mais um pouquinho. Mas então, gente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de ter vocês aqui, de vocês terem nos presenteado com a história de vocês, um pouquinho que seja. Eu sei que isso daí é 1% do 1%, mas já foi muito gratificante. Muito obrigada. Não parem, continuem. Com certeza. E eu quero conhecer os 11 livros, que pra gente aqui isso é muito precioso. Sim, sim. E é isso que eu quero falar para vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe a Amém. vocês, todos vocês que estão nos assistindo. E meu muito obrigada. Amém. Obrigada, Eu agradeço, pelo Érica. convite. Agradeço o convite, agradeço a todos que nos assistam. E, com certeza, depois você conhece os 11 livros, que tem livro de tomografia, de ressonância, medicina nuclear, tem um monte de coisa que o povo me conhece só pela mama, Pela né? mama, né? Mas não sabe que eu também tenho o pezinho lá Na Nos radiologia outros, né? num todo. nas A outras gente teve um áreas. livro de DO também, né? Que Livro é o de único que eu DO. tenho. Exato. E ele já não tem mais edição dele, mas foi bem aceito. Foi muito legal. Eu acredito. Porque foi bem bacana também, com o básico, né? Eles falam fazer mais uns o tempo. Mas quem Mas sabe eu acho futuramente. que, por favor, Futuramente sim. tem, porque é muita coisa na densitometria. muita. É outra. Ó, a gente já vai outra vez, né? Mas é algo que também as pessoas têm essa imagem, que a DO, a gente só senta lá, aperta o botãozinho. Acabou e não é. E não não é. é uma Eu imensidão. estudo a vida inteira, DO. Cada vez, ainda ontem eu estava respondendo uma amiga, ela, nossa, essa hora. Eu falei, é dúvidas, né, que Sim, surgem. sim. E a gente precisa falar disso também. Vamos um dia falar de DO. Vamos. Vamos sim. Tá bom? Muito Obrigada. viu? obrigada, Obrigada, mesmo pelo Érica. convite. Muito feliz, gratificante. Muito grata. Ai, obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo MamoCast.